É divino, é maravilhoso. E o tema de hoje não é diferente. Os mansos herdarão a terra. Já ouvimos falar muitas promessas do Cristo, mas quando a gente fala dessa também, que está lá em Mateus 5, no versículo 5 também, isso aí é muito mais do que uma promessa de Jesus, isso na realidade é uma profecia. Quando Jesus diz isso para a gente, se a gente olhar com cuidado, com atenção e com amor, a gente vai perceber muito além disso. Para que a gente crie uma linha de raciocínio para poder estudar melhor esse tema, vamos começar um pouco depois da crucificação de Jesus. Aí vamos nos lembrar da casa do caminho. Essa informação nos é trazida da existência desse recinto de ajuda, de caridade, de acolhimento, conforme Jesus havia ensinado naquela época, quando teve encarnado aqui nesse planeta, e foi criado esse recinto para acolher aquelas pessoas que passavam por dificuldades, todo tipo de dificuldade. Ali também houve curas. Mas incomodou muito aos judeus, aos doutores da lei daquela época, esse trabalho que era feito por aqueles que trabalhavam na casa do caminho. Estevão era um desses. Acredito que aqui muitos já leram esse livro, Paulo e Estevão. Aqueles que não leram devem procurar ler. A gente tem em PDF na internet. É maravilhoso essa leitura. E edificante e necessária para aqueles que caminham no caminho da verdade, da vida, ensinados e deixados por Jesus. É muito gratificante essa leitura. Mas, entre outras coisas, o que ela nos traz? Os judeus daquela época, eles esperavam um Messias que viesse com muita força e os livrasse dos domínios terrenos, daqueles dominadores terrenos, que eram os romanos, e que os libertasse e com galardia. Eles esperavam esse Messias. Então, o que apareceu? Apareceu o divino Jesus, em sua doçura, brandura, compaixão, virando a outra face, falando que a gente tinha que perdoar 70 vezes 7, e ele não foi entendido pela maioria daqueles homens. Então, dá-se que, naquela época, ainda Saulo de Tarso, se encontrava na casa do caminho, inquirindo Estevão sobre essas práticas, sobre isso que era uma afronta para os doutores da lei daquela época, que esperavam esse Messias forte, poderoso, impetuoso, que fosse fazer de alguma forma, fosse se utilizar da força física e material para alterar o rumo da humanidade. Eles consideravam a humanidade que existia só naquele recinto da Judéia, esquecia do resto do mundo. E também não pensava muito no futuro, igual nós estamos hoje, 2000 anos depois. Não. Eles queriam aquela imediata força os libertando. Então, Saulo perguntou para Estevão: aonde iremos com semelhantes excessos de interpretação em torno de um mistificador vulgar, se referindo a Jesus, que o Sinédrio puniu com a crucificação? A crucificação era só para os piores criminosos que existiam naquela época e aqueles que afrontassem de alguma forma o império. E Jesus, ele foi condenado, ele está falando aqui pelo Sinédrio, porque a gente sabe bem que na história, Roma, ela permitiu a crucificação de Jesus para evitar uma convulsão maior entre os judeus. Então, Jesus ele foi julgado no Sinédrio e foi condenado. E ele não conseguiu se libertar disso. Quer dizer de um Salvador que não consegue salvar nem a si próprio,
era a forma com que Saulo de Tarso se referia a Jesus. Um homem fraco, desprovido de energia e de poder para se livrar e descer daquela cruz. Esse é o Messias que você me apresenta e nos apresenta como nosso Salvador? Ele ainda não compreendia a mensagem de Jesus. Emissário revestido de celestes poderes, como não evitou a humilhação da sentença infame? Jesus Cristo, com certeza, ele poderia se livrar daquilo tudo. Mas ele sabia que se ele fizesse dessa forma, talvez, com certeza o nome dele não teria, os ensinamentos dele não teria atravessado tantos séculos. Lembra-se que atravessamos toda a Idade Média, né, com conhecimento dos ensinamentos de Jesus. E Saulo ainda completa o seguinte, que essas pessoas que têm Jesus como Messias, ela lança vergonha sobre Israel, que é o povo escolhido, o povo de Deus, o povo do Deus único, né? E é baseado nesse Jesus, nesse Messias fraco, que vocês desejam construir um reino. Olha, hoje a gente está amplamente informado dos ensinamentos de Jesus, principalmente, né, com as bênçãos da doutrina espírita, a gente consegue entender o que é a mensagem de Jesus, pelo menos no que a gente dá conta, mas a gente consegue entender. A gente consegue entender que o mundo, sem esses ensinamentos, né, teria tomado rumos que a gente desconhece. E como eu já disse, esses ensinamentos atravessaram séculos. Mas olha a resposta de Estevão. Porventura, já naquela época, né, a terra já não está farta de batalhas e de cadáveres, de guerras sanguinolentas? Olha, teve um dia que eu estava muito triste. Às vezes a gente fica chateado mesmo. A nossa fé fica abalada, a minha fé ficou abalada. Vamos falar da minha fé, né? E eu estava conversando com Deus, oh meu Deus, mas tanta iniquidade, para que isso? Será que o homem ainda está precisando de passar por todas essas mazelas? Que mundo triste. Eu estava triste mesmo nesse dia, há algum tempo atrás, não faz um ano. Bom, aí eu fiz minha oração, fui dormir em paz. No outro dia, de alguma forma, eu fui pesquisar a respeito de Jesus. Falei assim, vou me consolar com Cristo. É o que a gente faz, né? Porque, com certeza, eu estou equivocado em relação a alguma coisa. O que eu encontrei? A origem da crucificação. Meus irmãos, a crucificação, ela não vem da época do ano zero, que é a época do nascimento de Jesus, não. 700 mil anos atrás, ela já era praticada de uma forma medonha, onde se crucificavam e castigos piores eram infligidos a inocentes quando suas vilas eram tomadas de assalto por tribos mais poderosas. Vou lembrar aqui de Alexandre Grande, Gengis Khan, esses homens que estiveram à frente de grandes conquistas, e outros também, né, de menores importância, ou que são dadas menores importância na história. Eles já praticavam essas iniquidades em aldeias inteiras. A lei da força era muito mais presente. Aí você sabe o que eu pensei? Nós estamos no céu. Apesar de todos os pesares, a gente ainda tem muito que crescer. É lógico, esse planeta é de provas e expiação. Mas a gente já conseguiu muito no decorrer desses séculos. Apesar de que a gente tem visto a marca na evolução da humanidade, da qual com certeza nós fizemos parte, porque como os espíritos imortais que caminham em direção da evolução e da espiritualidade como espíritos puros, a gente encarnou muitas vezes nesses inteirinhos aí. Então, olhando as marcas do cristianismo aqui na Terra,
logo depois desses primeiros anos após sua crucificação, que o ser humano se tornou, tomou esse partido do Cristo para justificar coisas também abomináveis e terríveis. Entre elas, eu vou lembrar a noite de São Bartolomeu. Eu acho que vocês sabem o que é a noite de São Bartolomeu. Quando aqueles que se sentiam que eram mais cristãos do que outros cristãos protestantes, simplesmente provocaram uma mortandade, um genocídio gigantesco que passou a fazer parte da história. Isso não está só nos livros de religiões, nos livros de história também tem isso. Vamos lembrar de outra parte triste da história, da história do cristianismo, quando homens e reinos, levantando bandeiras com cruzes, continuaram invadindo, como acontecia 700 anos atrás, né? Só que não crucificavam, mas matavam e arrancavam-lhes os bens e achavam que estavam certos, porque faziam isso em nome do Cristo. Estou falando das cruzadas, um momento terrível da humanidade. E depois, no início do século XVI, nós temos a implantação do Santo Ofício. Estou falando da Inquisição, que em nome do Cristo, pessoas eram obrigadas a seguir, porque nem todo mundo desse planeta é cristão. Acredito que, pelo que eu tenho pesquisado, que não chega a 40% da humanidade é cristã. Mas só os católicos são 1.300.000 pessoas que eu pesquisei. Tem os evangélicos, tem os protestantes, né? Tem espíritas, só no Brasil chega a 3%. É muito pouca gente ainda, né? Então, como que poderia, através de leis que se confundiam com religião, obrigar pessoas a ser cristãs, a peso de torturas? Olha para vocês verem. O que isso causou? Isso causou uma maior adversidade, uma maior contenda, maior antipatia do Cristo. Imagina você ser torturado. Aí você pega e pode superar isso. Mas quando você vê uma pessoa que você ama muito passar por esses processos, sei lá, eu tenho de mim, tá certo? Eu não sei como eu agiria. Seria terrível. Alguém aqui já leu o livro A Vingança do Judeu? Fala sobre uma família que passou por isso e que por séculos e séculos ficou vingando. Não conseguia. E a gente fala assim, não, o obsessor é o malvado. Bom, ele não é bom. Mas por que ele está ali como obsessor? Por que ele ainda não traz a brandura e não consegue se libertar daquele rancor e daquela raiva e daquele ódio? Tem que ter algum motivo muito forte. Não é de graça. Se ele não está fazendo isso por vontade dele, ele faz por outro. Mas ali existe alguma contenda. Não é verdade? Bom, então, depois dessa explanação a respeito do Messias que foi esperado e do Messias que se apresentou, que deu esperanças à humanidade que a gente ainda compreende, mas compreende pouco, a gente vê que a humanidade caminhou sempre em solos da materialidade. São poucos os valores espirituais dos ensinos de Jesus que prevaleceram por um período muito grande, aonde a humanidade escolheu para seus governantes sempre aqueles que detinham poder e a força e a violência. Então, isso ainda está entranhado no ser humano desde há muito tempo. Quantos anos tem a humanidade? É uma resposta ainda que a gente ninguém sabe. A gente só sabe que fomos criados simples e ignorantes. E que o Espírito atingiu nesse planeta a condição de ser humano há aproximadamente 200 mil anos ou coisa parecida, quando o homem começou
a entrar na caverna, né? Procurar briga e a pensar os seres assim, mais antigos, encontrados pelos pesquisadores, paleontólogos, né? E o pessoal que estuda isso mesmo, baseado na ciência. A gente tem essa data. Mas que a humanidade começou a se organizar mesmo como pequenas sociedades, pequenas cidades, pequenos burgos, isso aí não tem 5.000 anos, não. Então é muito pouco tempo ainda, mas durante esse pouco tempo, a gente escreve a nossa história evolutiva como seres que buscam uma civilização mais justa, mais cristã, mais pura, mais iluminada. Isso aí que a gente trabalha dentro da gente durante esse período. E por que isso tem a ver com os mãos herdaram a terra? Olha, eu estou tentando falar do caminho que a humanidade está percorrendo, adquirindo e buscando essa mansietude. O que nós temos feito para trabalhar isso, tá certo? Nesse percurso, e falando mais de um passado mais recente. Como que a gente tem trabalhado isso dentro de nós? Ainda, como nos deparamos com uma notícia muito forte de uma atrocidade muito grande, o normal, eu não estou falando que é com todo mundo, mas o normal é que a gente fica muito revoltado com aquilo ali, faça aquele julgamento e aquela condenação naquele momento. Isso não é normal? A gente não aceita certas atrocidades. E quando então um homem que tem mais poder, ele faz com que grandes massas da humanidade percorram caminhos da guerra, né, da autodestruição, contra tudo que Jesus nos ensinou. Aí a gente tem uma opinião ainda mais forte ainda. É porque a gente não consegue ver a caminhada da humanidade em um tempo que seja diferente desse nosso tempo material. A gente não consegue entender o tempo de Deus, porque Deus não erra. Se Deus não erra, o que está acontecendo então? Deus nos deu o livre-arbítrio, a capacidade de sermos responsáveis pela nossa evolução. E Ele nos dá esse tempo. O tempo nosso é diferente do de Deus, é claro, porque a gente mede nosso tempo em segundo, em minuto, em horas. Tudo baseado no quê? No movimento do nosso planeta. Mas vamos lembrar que nem sempre esse planeta existiu. Ele tem aproximadamente 5 bilhões de anos. E foi Jesus que construiu esse planeta. Com ajuda, é claro. Né? E quando não tem um planeta, vamos pensar no mundo desmaterializado. Isso é muito difícil de imaginar. Mas se a gente conseguir imaginar um mundo sem matéria, desmaterializado, um mundo espiritual, como é que se mede o tempo? O tempo simplesmente passa? Eu não sei. Mas o tempo existe? Olha, o que a gente tem de noção de tempo é que as coisas que aconteceram e as coisas que vão acontecer. Falamos de um acontecimento que aconteceu há mais de 2.000 anos atrás, que foi quando Estevão foi inquirido por Saulo de Tarso, logo depois da crucificação de Jesus, pouco tempo depois. Falando como se isso fosse um acontecimento que tem 1 ano. Olha para você ver como é que a noção de tempo é estranha para a gente. Então, a gente, quando tem essas percepções de tristeza, porque a gente não acha bom o que está acontecendo com a humanidade, vamos confiar mais em Deus. Deus não erra, não, essas coisas estão na mão dele. Vamos ser mais, ter nossos valores mais voltados para a espiritualidade. Porque vivemos em um mundo material. E com certeza vamos reencarnar. E vamos reencarnar e reencarnar. Temos nossas necessidades de atender ao que esse mundo nos cobra.
faz parte. Temos que reaprender, temos que nos alimentar, temos que nos proteger. Temos tudo isso que esse mundo nos requer. Mas o problema é a gente dar muito mais valor para essas coisas do que as coisas que Jesus nos ensinou a respeito do mundo espiritual. Eu lembro para vocês o seguinte, Jesus Cristo, eu não me lembro de ter visto no Evangelho nenhuma passagem onde é que Jesus Cristo nos ensina a ganhar dinheiro, a como fazer com que uma empresa dê certo, dê lucros, etc. Eu não vejo isso. Mas, de uma forma muito estranha, eles nos ensinam como gastar. Lembra que aquele jovem que foi procurar Jesus e perguntou como é que ele conseguiria chegar ao reino de Deus? E ele falou assim, vai e vende tudo que você tem e dá para os pobres. Aí tem um ensinamento disso na codificação espírita, né, a respeito disso. A gente não consegue fazer isso, mas é para a gente dar menos valor a essas coisas do que as coisas da alma, do espírito. Esse tipo de procedimento vai fazer com que a gente sofra menos, com que a gente seja mais manso, com que a gente dê menos valor, né? Não só as coisas da matéria, possuir, teres, né? Mas adquirir através disso também, porque isso é necessário, né? Através disso também a gente conseguir suplantar nossas necessidades, mas sempre tendo Jesus no coração, aplacando nossas tempestades, nos fazendo criaturas mais mansas, mais próximas, mais prósperas e mais próximas de Deus. Esse aí foi o intuito de Jesus. Olha para vocês verem os valores que ainda temos hoje, que nos afastam dessa brandura que é pedida e falada por Jesus. Olha, é ruim falar isso, mas não é incomum a gente escutar bandido bom é bandido morto. Olha, isso é polêmico? É. Mas acontece que a gente já ouviu isso alguma vez. Quem não ouviu isso aqui ainda? E eu garanto para vocês que tem muitos irmãos nossos que pensam assim mesmo. Só que eles esquecem que aquele que desencarna, ele pode ser muito mais hostil do outro lado, cobrando, tá certo, o direito que a sociedade não deu. Então, se a gente acredita que tem algum irmão que é criminoso, que é bandido, na nossa justiça, é bom que a gente se atenha aqui, é bom a gente dar oportunidade para ele, reencontrar o caminho do bem. É bom para ele e vai ser bom para todos nós. O caminho é esse. Jesus não mandou perdoar 70 vezes 7? Não é só aqueles que nos fazem mal, não é aqueles que nós julgamos também, que fazem mal às outras pessoas. Esses também merecem nosso perdão e a nossa comiseração. Outra passagem também da Bíblia. A vingança pertence a Deus, não pertence a nós. O que a gente tem que entender com isso? Olha, tem determinadas coisas que não compete a nós resolver. Compete a Deus. Então a gente tem que orar, nos manter na nossa e aceitar, resignados, à vontade de Deus. E confiantes, principalmente. Né? Olha, a gente também, na escolha daqueles que nos lideram nos nossos governos, a gente tem uma responsabilidade muito grande. Então vamos nos ater para aqueles que estão mais alinhados com os ensinamentos de Jesus. Isso é muito importante. Eu vi pela primeira vez, outro dia, uma palestra dentro do Congresso que falava de espiritismo de 20 minutos. E de Jesus, eu fiquei maravilhado. Não, acho que poderia ter sido dito muito mais coisas. Haroldo Dutra que fez essa palestra. Eu fiquei assim, nossa, que maravilha. Onde é que a gente já está chegando? Que bom. Fiquei sabendo que tem um senador que ele faz parte
da nossa organização espírita, de alguma forma, no Brasil. Estamos crescendo. Crescendo como? Levando esses ensinamentos de Jesus, do segundo Consolador, do Consolador prometido por Jesus, que é o primeiro ele mesmo falou, né? Quando ele disse o seguinte: se me amas e seguir meus mandamentos, eu rogarei ao Pai que lhes envie outro Consolador. E por razões que Allan Kardec nos explica, esse Consolador é o Espiritismo. E o Espiritismo, ele levanta o véu daqueles ensinamentos de Jesus, porque ele nos ajuda a entender esses ensinamentos. Como ele nos ensina a entender por que os mansos herdarão a terra. Nos ajuda a entender por que não tem outro caminho. Quando Jesus falou assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí eu peguei e falei uma palavrinha muito forte. Ninguém. Ele falou, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Quando ele falou isso, ele não deixou escolha para a gente, não. A gente pode, nessa busca e nesse caminho, mesmo com fé, mesmo com confiança em Deus, com conhecimento dos ensinamentos de Jesus, a gente pode errar e embrenhar por espinheiros, ou então por mares, por tormentas, como é mostrado essa figura, que nos trazem muito desgosto, que nos trazem sofrimento, etc. Mas a gente sempre vai ter que voltar para esse caminho. Isso aí então é uma coisa que não tem escolha, então Deus é um rei, ditador, coisa parecida. Deus não dá o livre-arbítrio para a gente fazer nossas escolhas. E se você planta banana, você não vai colher maçã. Se você planta espinho, você não vai ter uma grama bacana para você pisar. Não tem jeito. É a lei da causa e efeito. São as leis divinas que regem esse universo, ou as leis morais, ou as leis naturais, não importa o nome que se dê. Mas as leis de Deus, elas estão em toda parte. Tanto aquelas que regem o mundo material, como o imaterial. Para dar um exemplo rapidinho das leis que regem o mundo material, e que a gente não tem conhecimento dela, apesar de colocá-las em expressões matemáticas, a lei da gravidade. Ninguém explica o que é até hoje, já tentaram. Ninguém explica, você pode usar ela para poder gerar essa energia, mas você não consegue fabricar a lei da gravidade, como você não consegue criar vida. Partindo do... Você até pode mexer com a genética, mas você não consegue criar um bago de feijão que germine e faça aparecer uma plantinha. O ser humano não consegue fazer isso. Se vai conseguir, eu não sei. Mas ainda não. Então as leis de Deus, elas estão para governar o universo, são eternas. É a terceira parte do Livro dos Espíritos, as leis morais. Fala sobre elas. E entre essas leis, tem uma que não está muito vinculada ao tema de hoje, que é a lei da justiça. Eu não sei qual item que é, mas eu acho que é a última que é citada por Allan Kardec. Ela é citada junto com outras duas. Ele fala que, ele nos ensina que a justiça, ela é divina e tem a justiça dos homens, ou a justiça natural, que é a justiça divina. A gente tem ela dentro da gente na forma de nossa consciência, como a centelha divina, é o que nos é ensinado. Mas que o nosso orgulho embaça e nos atrapalha de perceber essa justiça que deverá imperar entre os homens. Por quê? A justiça dos homens, ela define, de certa forma, o grau de evolução de uma coletividade. Nós temos aqui no Brasil nossa Constituição, nós temos nossas leis civis, nós temos nossas leis penais, e essas leis, elas definem muita coisa. E o homem tem evoluído muito nesse sentido. Lembre-se que na nossa Constituição, nos cinco primeiros artigos, se não me engano, tem aquelas partes que falam dessas leis inalienáveis do ser humano, como a lei da vida, nossos direitos de ir e vir. Não era assim. A gente sabe que não era assim. E tem país ainda que não é assim. Então, as nossas leis, elas definem
essa justiça que se aplica aqui, estou falando em particular no Brasil, elas definem isso. Isso é muito bom e com certeza cada vez mais nós vamos avançar nesse sentido. Vamos ser um país mais justo, um país mais caridoso, a pátria do Evangelho. Coração do mundo é a pátria do Evangelho. A gente vai chegar lá. Eu acredito muito nisso, né? Apesar de todos os embates que nós temos visto aí no Brasil, existe uma caminhada nesse sentido. Jesus Cristo não desistiu do Brasil ainda não, com certeza. Ainda seremos essa pátria. Mas, por sermos a pátria do Evangelho, é sinal que nós não estamos livres. Ou então, como os judeus, não podemos acreditar que aqui será um céu onde exista plenitude na nossa existência, tranquilidade, justiça social, que existe igualdade entre os homens, que o perdão estará no coração de todos nós. Porque nós vamos ter que construir isso dentro de cada um de nós primeiro, antes de tornar essa pátria prometida por Jesus. Está no mesmo livro, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, psicografado por Chico Xavier. Não é verdade? Pois é. Então, antes da gente alcançar isso, a gente ainda tem um caminho muito longo para trilhar. Entender os ensinamentos de Jesus é primordial. Não tem como a gente ser cristão sem estudar os ensinamentos de Jesus. Como a gente não pode ser espírita sem estudar os ensinamentos trazidos pela doutrina espírita. O curso foi oferecido aqui. Eu garanto para vocês uma coisa, muitos vão começar, mas nem todos vão terminar, porque o curso é longo e exige esforço. Lembrando que, como que o Evangelho chegou até nós? Olha, a história do Evangelho é maravilhosa. Muitas pessoas criticam, não é criticam, mas pensam de uma forma de questionar. Por que Jesus não escreveu o Evangelho? Tem um motivo. Jesus Cristo não erra, não. Espírito puro, acima de nossa capacidade de compreensão. Por que ele não escreveu? Tem um motivo. Mas os ensinamentos dele chegaram até nós. Através de quê? Através de um livro que se chama Evangelho de Jesus. A Boa Nova. Novo Testamento, como alguns falam também. Mas chegou até nós. E a doutrina espírita não foi diferente. Chegou até nós através de quê? Através de livro. Não é verdade? Então, a gente tem que ler esses livros e tem que aprender e estudar para que a gente tenha subsídio para poder seguir em frente, acompanhar a luz de Jesus, a luz do Evangelho. Senão vamos ser orientados somente pelo que tem na nossa mente, nas nossas convicções, que em grande parte das vezes não é o ideal e não é o certo. Então a gente tem que buscar os ensinamentos de Jesus. Tem que buscar os ensinamentos de Jesus. Se quiser usufruir do Espiritismo e da codificação, facilita muito. Mas esse mundo ainda vai ser um mundo onde as leis do Cristo vai assambarcar toda a nossa população. Então você está querendo dizer que os ensinamentos, que Jesus, que o cristianismo, que é a religião certa, que as outras são erradas? Olha, o que eu tenho aprendido na minha caminhada, de toda a minha vida, é que Jesus é o governador dessa terra. Como que faz? Então, não posso simplesmente falar aqui, negar que o que Jesus ensinou não vai chegar no coração de todos os homens. Principalmente diante dessa máxima, que os mansos herdarão a terra. Eu falei aqui que isso era uma profecia. Mas por quê? Olha, Jesus Cristo está fazendo uma afirmação. Os mansos herdarão a terra. Ele não falou se os mansos herdarão o reino do céu, não. Ele está falando desse planeta. E ele afirmou isso de uma forma muito categórica. Ele também
fez outras afirmações nas bem-aventuranças. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. É aí que entra aquelas preposições a respeito da justiça. Justiça dos homens, justiça de Deus, justiça que tem dentro de nós. É aquela justiça que se depura com o passar da nossa existência e com o passar de nosso aprendizado, às vezes, e muitas vezes através do nosso sofrimento. Quando aprendemos com o nosso sofrimento a não desejar o mesmo sofrimento para o outro. Aí então a gente pega e entende porque que Jesus falou para a gente não julgar. Não julga não. Porque da mesma forma que você julga e condena, você também será julgado e condenado. E ninguém quer sofrer. Então, através do nosso sofrimento, a gente não quer que o outro sofra também. Vocês querem ver um patamar de evolução que eu tenho certeza que nós já atingimos? Que poucas pessoas talvez não tenham atingido? Imagina, isso é uma coisa pesada, mas é um bom exemplo. Imagina uma criancinha que tem pai e mãe que os amam com muita doçura. Você teria coragem de fazer qualquer covardia com uma criança dessa? Vocês vão pensar no sofrimento da criança, mas imagine o sofrimento do pai e da mãe. Então a gente já aprendeu que isso está no âmbito da nossa alma, que isso se faz. Nem com essa mãe, nem com esse pai. Quando a gente coloca filhos em questão para nós nos balizarmos a respeito de nossas percepções, a gente consegue ver que nós já alcançamos um grau de evolução. Nós somos capazes de fazer muita coisa que éramos capazes de fazer há 2.000 ou há 3.000 anos atrás. Então nós evoluímos, nossa sociedade evoluiu. Então, eu sou um eterno otimista com relação a isso. Eu sempre vejo a humanidade num caminho sempre, não em linha reta, mas num caminho sempre de evolução. Sempre conquistando mais. Porque à medida que a gente vê determinadas luzes, a gente nunca mais vai ser o mesmo, não. E é bom. Somos ainda espíritos primitivos, ainda? Somos. Eu não gosto de falar que somos espíritos devedores. Não, porque nós estamos na senda do aprendizado. Apesar de todo o mal que já possamos ter causado a irmãos no passado, a gente tem caminhado na direção de aprimorar o nosso padrão vibracional, o nosso padrão mental, a nossa evolução, a nossa capacidade de sermos bons, a nossa capacidade de sermos mansos e a capacidade de atender aos reclames do Cristo. Porque Jesus, ele não falou nada que não se aproveite. Ele não errou em nenhuma vírgula. Se vocês forem lá no Evangelho segundo o Espiritismo, na introdução, eu acho até que é no primeiro parágrafo, está falando o seguinte, que a Bíblia ela pode ser dividida em 5 partes. Eu não vou lembrar quais são as 5 não, tá? Mas os milagres de Jesus, as passagens da vida de Jesus, tem uma coisa lá muito polêmica, mas foi Allan Kardec que escreveu, então tem que prestar atenção. As coisas que a igreja escreveu para atender a necessidade, tá certo, de seus dogmas, mas tem uma parte que Jesus não permitiu que fosse alterada, que são as leis morais do Cristo. Está escrito isso lá. Informação trazida por Allan Kardec. E essa foi a parte que o Cristo não permitiu que fosse alterada. Então, é nessas leis morais que são alicerçada toda a codificação espírita. Toda ela. Alicerçada nas leis morais do Cristo. Porque, com relação a isso, não existe nenhum tipo de polêmica. Não importa a religião. Quando uma pessoa fala assim, olha, você deve amar seu próprio como a si mesmo e a Deus acima de todas as coisas. Quem é que vai contestar isso? Que religião que vai contestar isso? Se você deve perdoar 70 vezes 7. Quem é que vai contestar isso? Ninguém. Você não deve desejar para o outro o que não deseja para você.
está no limite da mente. Não é nem fazer mal, nem desejar você não deve. Mas quem é que pode contestar isso? Uma forma da gente conseguir essa mansuetude, da gente conseguir essa paz, é não fazer para o outro o que você não deseja que faça para você. Olha para você ver como é que Jesus foi maravilhoso. Ele falou assim que era para a gente amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. E ele tem um punhado de dica de como a gente construir isso dentro da gente, porque isso é construído. Nós não somos imperfeitos, nós já fomos muito capazes de odiar muito mais do que somos capazes hoje. Já fomos capazes de ter muito mais raiva do que somos capazes hoje, então a gente evoluiu muito. Então quando Jesus chega e nos ensina essas coisas que acabamos de falar, não desejar mal para o outro, não querer para o outro aquilo que nós não queremos para nós, dai-a de comer a um pequenino, que é a mim que está alimentando, vestir aquele pequenino, seja fora da caridade na salvação. Tudo isso faz parte de uma construção de um mundo mais feliz que ele nos promete e que ele profecia quando ele fala que os mansos herdarão a terra. Uma outra forma de entender isso também é quando a gente vai lá no Livro dos Espíritos. Eu vou falar que é essa questão porque eu li antes de vir para cá, não é porque eu tenho de cor todas essas questões do Livro dos Espíritos, não, é da questão 100. Lá define o que é um espírito imperfeito. Lá define os espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros. O que é um espírito imperfeito? É aquele em que a matéria sobrepõe ao espírito. É aquele onde nós temos a prevalência da necessidade da matéria sobre as necessidades do espírito. Então, é quando a gente fala, normalmente, que a gente tem um espírito. Na realidade, a gente não tem um espírito. Na realidade, a gente tem um corpo. E quando a gente entende isso, com a profundidade que tem que ser entendida, a gente começa a cuidar mais do que a gente é, um espírito imortal. A gente começa a dar mais atenção para esses valores. Então, o nosso planeta é um planeta de espíritos, tá certo? Imperfeitos ainda. A gente vê claramente isso para todo lugar que você olha. Quem é que é capaz de abrir mão de suas facilidades? Ah, mas eu não tenho facilidade. Olha, se você olhar quanta miséria que existe nesse mundo, eu nem vou lá na África, não. Eu vou aqui mesmo em Belo Horizonte. É cheio de locais de extrema pobreza. Culpar quem? A sociedade? Talvez até não. Talvez é daquela pessoa mesmo que insiste e persiste em viver daquela forma, talvez em 1, 2, 3 encarnações. Mas, infelizmente, isso existe bem do nosso lado. A gente tem que aprender a trabalhar isso aí, para fazer esse mundo um mundo mais justo. A gente tem que aprender a ajudar aquele que está do nosso lado, que a gente tem condição de ajudar, para que esses valores do Espírito prevaleçam. Jesus Cristo nos ensinou que se aquele que te convida a caminhar poucos metros, que você caminha não sei quantos quilômetros com ele, e mais um pouco, qual que é o sentido disso? Um dos sentidos disso é o seguinte, olha, quando na nossa vida não acontece nada por acaso, aparece alguém que precisa de uma ajuda material ou espiritual, porque a caridade mais fácil de fazer é aquela caridade do dinheiro, de dar sopa, de dar um marmitão, é coisa parecida. Essa é a mais fácil. A caridade, na realidade, é mais difícil de fazer. Caminhar do lado daquele que te cobra atenção, que sempre está te procurando e que você não entende por quê. Que está procurando uma ajuda que você, às vezes, fala assim, eu não tenho condição de ajudar essa pessoa, não, porque eu não tenho capacidade mental e nem equilíbrio para ajudar. Isso acontece
Um exemplo, para ficar mais fácil de ser entendido. Eu conheço um rapaz, hoje ele tem quase 40 anos. Eu conheci esse menino no orfanato. Ele hoje usa tornozeleira. É uma dificuldade, não sou eu só não, tá? Um grupo de pessoas que acompanhou esse rapaz. É complicado. Às vezes você está lá na sua casa, com a sua família, e de repente ele liga. Quando não liga para você, uma outra pessoa pessoal liga, o fulano de tal está ligando aí, está precisando de ajuda lá, tem conversando, não sei o quê, está desesperado da vida. Você tem que atender esses reclames. Nada é por acaso. Isso serve principalmente para a gente medir a nossa capacidade de ajudar e o quanto que a gente tem que melhorar nisso. Porque se a gente não trabalhar esse espírito imperfeito que nós temos, a gente não vai chegar a uma terra prometida ou a um país, tá certo? Que seja o país do Evangelho, o coração do mundo, pátria do Evangelho, coração do mundo, tão cedo. A gente tem que trabalhar essas coisas da alma e do espírito para a gente alcançar essa mansidão, essa mansuetude, essa tranquilidade, viver em paz. Vocês já conseguem imaginar um mundo mais ditoso aqui nesse planeta, ou aqui nesse país, aonde os valores do espírito sobrepõem aos valores da matéria? Vocês conseguem imaginar isso? Como que seria? Pois é com esse tipo de reflexão que a gente vai poder ter base para trabalhar isso dentro da gente. Essa casa maravilhosa, tão bem cuidada. O que a gente tem aqui? A impressão de carinho com que as pessoas cuidam desse lugar. Quanta luz aqui nesse ambiente. Não é verdade? Dedicação, persistência daqueles tarefeiros que fazem com que isso aconteça. Isso acontece em igrejas evangélicas, em igrejas católicas e em outros centros religiosos que eu desconheço. Mas a gente percebe que essas pessoas, elas estão construindo isso também. Então, é sério, por que a gente não participa disso de alguma forma? Trabalhar para que esse mundo seja um mundo melhor? As pessoas que vêm aqui, todos nós viemos aqui, saímos das nossas casas em busca, a gente pode vir em busca, tá certo? De uma melhora física, fazer um tratamento, mas com certeza a gente vem aqui buscar ânimo para poder seguir na vida, entendimento, conhecimento. Esses conhecimentos estão à nossa disposição. Para quem tem problema de vista e tem dificuldade de ler, ou que não gosta de ler, eu vou falar com vocês uma coisa. Tem alguns estudos na internet maravilhosos. Acho que é Jacobson Trovão. Ele faz um estudo a respeito do Livro dos Médiuns, fantástico. Se vocês procurarem Paulo e Estevão, vocês vão ver que tem um estudo maravilhoso sobre esse livro, que vocês vão ver todos os capítulos. Tem até o que você quem lembra das telenovelas, radionovelas? Alguém aqui lembra? Pois é. Tem radionovela de livros, como o Nosso Lar e outros maravilhosos, vocês não conseguem parar de ouvir. Toma o tempo. Com certeza é muito mais interessante do que qualquer TikTok. Com certeza é. E mais edificante. E nós temos que buscar isso. Nós temos que trabalhar isso. Olha, vamos dar um exemplo, fazer uma comparação. Eu gosto de fazer comparação, né, gente? Vamos fazer uma comparação. Menino gosta de estudar? Se tem alguém que gosta, eu nunca vi. Ah, não, meu irmão, mas meu irmão era diferente. Ele já desencarnou já. Há pouco tempo, há uns 2 anos. Meu irmão era diferente. Mas menino que gosta de estudar é muito difícil. E a gente
não é diferente. Nós somos meninos que temos dificuldade de estudar. Na maioria, não somos todos, com certeza. Não posso falar isso de todo mundo. Né? E estudar as coisas de Jesus, às vezes é muito cansativo e demorado. Mas a gente tem que buscar isso. Para a gente construir esse mundo que Jesus nos prometeu, de pessoas mansas, benevolentes, com mais justiça na alma. A gente ainda está longe de deixar de ser espíritos imperfeitos, para sermos espíritos bons, aonde vamos valorizar as coisas da alma mais do que as coisas da matéria. A gente ainda vai ter que caminhar bastante. Mas é bom que a gente caminhe com essas dificuldades, mas que a gente caminhe com mais acertos. Para a gente fazer isso, a gente precisa dos ensinamentos de Jesus. É muito difícil caminhar sem ele. Às vezes, eu escuto ainda, tá certo? As pessoas falarem e questionarem a respeito dos evangelhos de Jesus e também da codificação. Fala que essas coisas estão ultrapassadas. Como que pode ser dito isso? Ah, não, esses livros de Chico Xavier foram escritos na década de 40. Aqueles livros de Fonte Viva, Pão Nosso. Vocês conhecem esses livros? São livros de mensagens, de instrução, de apoio e de consolo para o nosso dia a dia. Como que isso pode ser ultrapassado? Os ensinamentos de Jesus estão aí para todos sempre. Porque eles falam das leis de Deus e elas são eternas, elas não mudam. E foram criadas por Deus, desde o tempo que Deus existe. Então, a gente não tem noção de quando Deus sempre existiu. Então, suas leis sempre existiram. Está fora da nossa compreensão? Tá. Nós temos aí o nosso Mestre Jesus, que traz tudo isso de uma forma não muito clara. Mesmo lendo o livro dos Espíritos, temos dificuldade de entender e buscar ajuda para poder entender. Mesmo considerando que o Consolador prometido, que é o Espiritismo, vai levantar o véu dos ensinamentos de Jesus, nós vamos ter dificuldade de entendê-lo. Mas que para a gente caminhar nesse caminho da verdade e da vida, do qual Jesus deixou para nós, a gente tem que conhecer esse caminho para facilitar a nossa vida. Então, só para terminar, vamos lembrar de uma mensagem muito bonita do Cristo. Quando ele falou, tá certo? Voltando lá no motivo que nós temos, que os mansos herdarão a terra. Vamos entender isso, vamos procurar entender isso, porque o que eu disse aqui hoje não é suficiente para a gente entender isso em toda a sua profundidade. Para a gente entender exatamente o que Jesus disse quando ele disse isso, ainda tem muito a ser caminhado. Mas vamos nos esforçar como o aluno que tem dificuldade de acompanhar uma matéria. Porque senão vai acontecer com a gente a mesma coisa desse aluno displicente. A gente vai entrar na sala de aula, não vai prestar atenção no que o professor está falando, o professor é Jesus. Não vai prestar muita atenção no que está falando, aí a professora vai passar, ou o professor vai passar aquela matéria para frente, e a gente nem aprendeu o que está lá atrás. Vamos ter dificuldade de acompanhar. Aí a gente pega e toma bomba e tem que voltar aqui. Desnecessariamente, às vezes, vai ter que fazer isso passar pelos mesmos sofrimentos para atender a necessidade evolutiva daquele momento que nós deixamos escapar. Então, vamos ficar atentos nessa caminhada e entender melhor o que Jesus tem nos ensinado todos os dias. Temos a colher de chá de alguns dos enviados dele que nos ajuda a entender os ensinamentos de Jesus. Um exemplo, outro exemplo. São Francisco de Assis. A oração de São Francisco de Assis.
aquilo é uma maravilha. Aquilo ali é uma colher de chá que a gente tem para poder entender o que Jesus está esperando de nós também. Não é verdade? Amar do que ser amado. Isso é muito bonito. Sem esperar ser amado. Quem é mãe e quem é pai sabe o que é isso. E é esse amor que Jesus tentou passar para a gente e tentou nos ensinar a buscá-lo em nossas vidas, para que nos tornemos mansos e tornemos esse mundo também um mundo de mansos, para que possamos herdar esse planeta, porque falou herdar a terra, não falou ainda de herdar o reino de céu, mas a gente tem que tornar esse planeta um planeta de mansos. Então nós temos que nos tornar mansos também, para que todos nós herdemos esse planeta juntos. Eu agradeço a oportunidade que me foi dada de estar aqui com vocês, falando a respeito de uma coisa tão linda, trazida pelo Mestre. Amém.